E aí, pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você que costuma usar uma máquina automática de fazer café, como por exemplo essa daqui que eu tenho. Então, eu particularmente eu prefiro muito mais usar aqueles métodos manuais que a gente chama, por exemplo, a Melita, o Aeropress ou também a prensa francesa. Então, os resultados que você consegue com eles, se você tiver um tempinho para preparar um café neles, tende a ser melhor. Mas eu sei que tem muita gente que gosta da praticidade de fazer café numa dessas máquinas automáticas. Então, vou dar algumas dicas para você melhorar o seu café nessas máquinas e também dar umas dicas para quem tem aquela máquina automática de fazer expresso, aquela que você só coloca o grão e sai um expresso pronto. Então, vamos lá. A primeira dica que eu não posso deixar de dar é para você ter um café melhor, compre um pó de café ou um café em grão de melhor qualidade. Então essa é uma dica que eu nunca me canso de dar, sempre busque cafés melhores. Se você puder, compre um café em grão, porque aí você vai ter o máximo de frescor quando você moe o grão logo na hora em que for preparar o café. Então procura aí, às vezes tem alguns mercados, você pode procurar online bons cafés. E se você tiver também alguma cafeteria bacana na sua cidade, visita ela lá e tenta achar um café de uma qualidade bem bacana para fazer aí na sua casa. Outra dica importante, proporções. Sabe quando você vai pegar aquela receita com a sua avó e aí ela fala, usa uma quantidadezinha de trigo, bota um pouquinho de açúcar, um tantinho de sal e aí... Então, sabe que não é fácil de a gente conseguir acertar uma receita se a gente não sabe exatamente quanto de cada ingrediente colocar naquela receita. E para café não é diferente. Então é importante você saber seguir uma receita sempre, uma receita que você testou e comprovou, sabe que fica bom daquele jeito. Não vá sempre colocando aleatoriamente assim a água e o pó de café. Então, se você tiver, o ideal é se você tiver uma balança e puder pesar o quanto de café vai colocar e também pesar o quanto de água vai colocar aqui dentro. Mas se você não tiver, uma solução é, de repente, você pegar uma colherzinha dessas, sempre vou usar essa colher aqui rasa e pegar, digamos, uma xícara, vou sempre medir em tantas xícaras e aí você consegue ter uma medida padrão para você sempre seguir ela. E aí você faz, por exemplo, 3 colheres e 2 xícaras e testa para ver se fica bom assim. Se não, aí você vai variando até que você encontra a sua proporção que você gosta bastante. Se você tiver uma balança, uma proporção que eu costumo seguir para um café filtrado é colocar 60 gramas de café para cada litro de água. Então, se eu for fazer meio litro, eu vou colocar 30 gramas de café. Beleza? Outra dica é, cuidado para não usar pó de café demais na sua máquina, tá? Porque uma das coisas que faz o café ficar bom ou não é quanto tempo a água fica passando no pó de café. Chega um certo tempo, geralmente depois de 4 minutos e meio, 5. Depois desse ponto, se você ainda tiver muita água passando pelo café, ela vai começar a extrair cada vez mais o amargor daquele pó de café. Então, se você tem um tempo aqui maior do que 4, 5 minutos, porque você colocou talvez muito café, muita água, isso vai resultar numa bebida mais amarga, tá? Então toma cuidado, não faz uma quantidade grande demais na sua máquina. E aí, 2 dicas com relação ao uso da sua máquina. Primeiro, se a sua for que nem a minha, que tem aqui embaixo um aquecimento que vai mantendo aqui a sua jarrinha quente, cuidado, tá? Depois que o café terminou de passar, tira ela daqui e apoie em algum outro lugar, porque esse aquecimento aqui, ele tem a melhor das intenções de não deixar seu café esfriar, mas na verdade o que ele vai fazer é acabar cozinhando aquele seu café e ele vai perder as suas propriedades, ele vai ficar mais amargo e ele não vai ficar tão agradável de beber. Então, se você puder, passa ele para outro lugar. Se você for demorar um pouco para tomar, coloque ele dentro de uma térmica para ele não sofrer com esse aquecimento aqui. E outra dica é, se você costuma usar com frequência a sua máquina, é importante manter ela sempre bem limpa. Então, uma vez por mês, é interessante você colocar ela para rodar aqui com metade água e metade vinagre. Tá? Aí depois você passa mais uma vez só com água, lava bem cada parte aqui e aí depois você pode voltar a usá-la normal. Isso é bom para promover uma boa higienização das partes internas aqui da sua máquina
para que ela não comece a ter de repente algum amargor aí por conta de alguma impureza. Agora, se você tem uma daquelas máquinas de expresso automáticas em que você só coloca o grão de café dentro e depois sai o expresso pronto, vale aquela primeira dica com relação à qualidade do café. Então busque um café de boa qualidade, né? Bons grãos, numa cafeteria da região ou então online. E aí algumas dicas extras, como é uma máquina de café expresso, geralmente o que fica bacana de você usar é um grão torra escura ou então uma torra média. Muita gente não gosta de usar grãos com muita acidez ou torra clara. Tem muita gente que talvez estranha esse sabor num expresso. Então busque de repente uma torra mais escura ou uma torra média para essa sua máquina de expresso. E cuidado, evite aqueles grãos com torra escura que tem um aspecto oleoso. Então se tu olha para o grão e ele está todo oleadinho por fora, isso significa que ele foi torrado tanto e de uma maneira talvez muito incorreta ou torrado demais, a ponto que ele chega a ficar com esses óleos na superfície, e esses óleos em contato com o ar, eles vão perdendo as propriedades deles e o café não fica tão bacana. Então evite usar, principalmente nessas máquinas automáticas, esse café que você percebe que está com uma torra escura e um aspecto oleoso na parte de fora dele. E aí outra dica é com relação à moagem. Essas máquinas talvez você nunca tenha parado para olhar, mas elas têm uma regulagem da espessura da moagem dela. Então, além daquele controle que você consegue configurar, por exemplo, eu coloco 1 grãozinho de café, 2 grãozinhos, 3 grãozinhos, para definir se a bebida vai vir uma xícara grande, uma xícara média ou uma quantidadezinha pequena. Isso determina se a bebida vai ser mais concentrada ou não, né? Mais forte ou mais fraca. Outra coisa que você pode fazer se você perceber de repente que está muito sem sabor o seu café, você pode ir lá na regulagem da moagem e colocar um pouco mais fino. Então procura um vídeo da sua máquina de café, como que faz essa regulagem, e aí coloca uma regulagem mais fina. Ou então, por exemplo, tá muito amargo, tá muito forte, não estou gostando. Então você pode também experimentar colocar uma moagem um pouco mais grossa. E aí você vai alterando, preparando o café e percebendo qual das configurações de moagem você acha que fica mais bacana na sua máquina. Beleza? Essas são as dicas aí então, para você que tem uma máquina que faz esses cafés filtrados ou para você que tem uma máquina automática de expresso. Beleza? Valeu!